Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesta aula vamos estudar a adição de arcos. Sabendo os valores de seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis 30, 45 e 60 graus, podemos calcular outros valores das funções trigonométricas, realizando operações de adição e subtração com esses arcos. Como exemplo, temos seno de 105 graus, que é igual ao seno de 60 graus mais 45 graus. Cosseno de 15 graus, que é igual ao cosseno de 45 graus menos 30 graus. Seno de 30 graus mais 60 graus. Aplicando a propriedade distributiva, é igual ao seno de 30 graus mais seno de 60 graus. Seno de 30 graus mais 60 graus é igual ao seno de 90 graus. Seno de 30 graus é 1/2. Mais seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Seno de 90 graus é 1. 1/2 mais raiz quadrada de 3 dividido por 2 é 1 mais raiz quadrada de 3 dividido por 2, que é diferente de 1. Portanto, seno de 30 graus mais seno de 60 graus é diferente de seno de 30 graus mais 60 graus. De modo geral, podemos verificar que seno de A mais B é diferente de seno de A mais seno de B. Seno de A menos B é diferente de seno de A menos seno de B. Cosseno de A mais B é diferente de cosseno de A mais cosseno de B. Cosseno de A menos B é diferente de cosseno de A menos cosseno de B. Portanto, o objetivo dessa aula é expressar seno de A mais B, seno de A menos B, cosseno de A mais B e cosseno de A menos B em função de seno de A, seno de B, cosseno de A e cosseno de B. Para isso, temos uma circunferência trigonométrica de raio 1, na qual está limitada apenas no seu primeiro quadrante. Temos o arco trigonométrico AM de medida A, o arco trigonométrico MN de medida B. Portanto, vamos calcular o seno e cosseno da soma desses arcos, AM e MN. Temos no ponto N um segmento de reta que é perpendicular ao eixo das abscissas, dando origem ao ponto de intersecção S'. E do ponto N temos outro segmento de reta que é perpendicular ao eixo das ordenadas, dando origem ao ponto de intersecção N'. O seno da soma dos arcos A mais B é a projeção do segmento de reta NS' sobre o eixo das ordenadas. E o cosseno da soma dos arcos A mais B é a projeção do segmento de reta N' sobre o eixo das abscissas. Para determinar a soma desses arcos, temos do ponto N uma linha tracejada que é perpendicular ao segmento de reta OM, dando origem ao triângulo retângulo NSR, que é a referência para determinar a fórmula do seno e cosseno da soma dos arcos. Observando o triângulo retângulo OS', temos esse ângulo que não está identificado. Portanto, vamos representá-lo pela letra C. O oposto pelo vértice também é C, ângulos congruentes. Portanto, podemos observar que o triângulo OS' ele é semelhante ao triângulo TRN, pois temos pares de ângulos congruentes. Temos o ângulo C, o ângulo reto para o triângulo TRN, o ângulo C e o ângulo reto para o triângulo OS'. Portanto,
Como eles são semelhantes, o ângulo SNR ele tem que ser igual ao valor do A. Sendo dois triângulos semelhantes, os ângulos internos são congruentes. Simplificando a imagem, então temos o gráfico. Vamos calcular o seno da soma dos arcos. Para isso, precisamos saber a medida do segmento de reta RR' e a medida do segmento de reta NS. Podemos escrever que a soma, o seno da soma dos arcos A mais B é igual ao segmento de reta R' mais o segmento de reta NS. O cosseno da soma dos arcos é o segmento de reta OS'. Portanto, ele é a diferença entre o segmento OR' e o segmento de reta SR. Então, podemos escrever que o cosseno da soma dos arcos é igual ao segmento de reta OR' menos o segmento de reta SR. Para calcular o seno e cosseno da soma dos arcos, vamos calcular o seno e cosseno do ângulo B pertencente ao triângulo retângulo ORN. Então temos o triângulo retângulo ORN, sendo que o seno do ângulo B vai ser igual ao cateto oposto, que é o segmento NR, dividido pela hipotenusa, que é o segmento ON. Como temos uma circunferência trigonométrica de raio 1, o segmento ON é igual a 1. Então, seno de B vai ser igual ao segmento de reta NR. Então, podemos puxar a cota, que o segmento de reta NR é igual ao seno do ângulo B. Calculando o cosseno do ângulo B, então vai ficar cosseno do ângulo B é igual ao cateto adjacente, que é o segmento de reta OR, dividido pela hipotenusa, que é o segmento de reta ON, que é igual a 1. Portanto, o cosseno do ângulo B é igual ao segmento de reta OR. Puxando a cota no desenho, então temos que o segmento OR ele é igual ao cosseno do ângulo B. Vamos calcular o seno e o cosseno do ângulo A pertencente ao triângulo OR'. Então temos o seno do ângulo A vai ser igual ao cateto oposto, que é o segmento de reta R', dividido pela hipotenusa, que é o segmento de reta OR. O segmento de reta OR nós calculamos que é igual ao cosseno de B. Então vai ser dividido pelo cosseno de B. Então temos que seno do ângulo A, que multiplica cosseno do ângulo B, é igual ao segmento de reta R'. Então podemos puxar a cota, que o segmento de reta R', ele é seno do ângulo A, que multiplica cosseno do ângulo B. Vamos calcular o cosseno do ângulo A. Então temos cosseno do ângulo A é igual ao cateto adjacente, que é o segmento OR', dividido pela hipotenusa, que é o segmento OR. O segmento OR, nós já calculamos que ele é cosseno do B. Então vai ficar dividido pelo cosseno do ângulo B. Então temos cosseno do ângulo A, que multiplica cosseno do ângulo B, é igual ao segmento de reta OR. Então, puxando a cota, nós temos que o segmento de reta OR ele é cosseno do ângulo A, que multiplica cosseno do ângulo B. Vamos calcular o seno e cosseno do ângulo A pertencente ao triângulo retângulo NSR. Então temos o triângulo retângulo NSR. Vamos calcular o seno e o cosseno. Sabendo que o ângulo SNR ele é igual a A. Portanto, temos o seno
do ângulo A é o cateto oposto, que é o segmento SR, dividido pela hipotenusa, que é o segmento NR. O segmento NR, calculamos, ele é igual ao seno de B. Então, vamos dividir por seno de B. Portanto, temos que seno do ângulo A, que multiplica seno do ângulo B, é igual ao segmento de reta SR. Então, podemos escrever que o segmento de reta SR é o seno do ângulo A, que multiplica seno do ângulo B. Vamos calcular o cosseno do ângulo A. Então, vai ficar cosseno do ângulo A vai ser igual ao cateto adjacente, que é o segmento NS, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, já calculamos que é o seno de B, seno do ângulo B. Portanto, vai ficar cosseno do ângulo A, que multiplica seno do ângulo B, é igual ao segmento de reta NS. Então, podemos puxar a cota, que o segmento NS ele é o seno do ângulo B, que multiplica cosseno do ângulo A. Agora podemos determinar a fórmula de seno e cosseno da soma dos arcos. Vamos iniciar pelo seno. Então, reescrevendo. Seno da soma dos arcos A mais B é igual ao segmento de reta R', segmento de reta R', ele é seno de A que multiplica cosseno de B. Então, reescrevendo, temos seno de A que multiplica cosseno de B, mais o segmento de reta NS. Segmento de reta NS é seno de B que multiplica cosseno de A. Então, aqui é cosseno de A. Vamos calcular agora o cosseno da soma dos arcos, A mais B. O cosseno da soma dos arcos é a diferença entre o segmento de reta OR'. Portanto, o segmento de reta OR' é cosseno de A vezes cosseno de B. Então, vai ser cosseno de A vezes cosseno de B, menos o segmento de reta SR. O segmento de reta SR é seno de A vezes seno de B. Seno de A que multiplica seno de B. Agora vamos determinar o seno e o cosseno da soma dos arcos, seno, considerando o ângulo B negativo. Então, teremos o ângulo, no plano cartesiano, temos o ângulo B, que é negativo. Portanto, como ele está no quarto quadrante, podemos observar que o cosseno desse ângulo ele é positivo, pois é a projeção no eixo das abscissas, que é a parte positiva. Então, vamos escrever o cosseno. Cosseno da soma dos arcos, seno. O B negativo, então vai ser cosseno de A menos B. É igual ao cosseno de A, que multiplica cosseno de menos B. Como ele está no quarto quadrante, o cosseno desse ângulo é positivo. Então, aqui não vai mudar nada. Então, aqui continua simplesmente como cosseno de B. Menos o seno do ângulo A, que multiplica seno do ângulo menos B. O ângulo menos B ele está no quarto quadrante. O seno dele é a projeção no eixo das ordenadas, que é negativo. Então, multiplicando os sinais, menos vezes menos é mais. Então, aqui vai ser positivo. Portanto, vai ser seno de menos B, vai ficar seno de B. Vamos agora determinar o seno da soma dos arcos, seno, o ângulo B negativo. Então, temos seno de A menos B. Reescrevendo a primeira fórmula, temos seno do ângulo A, que multiplica cosseno de menos B. Como menos B está no quarto quadrante, a sua projeção no eixo das abscissas é positiva, então não vai mudar nada. Mais
o seno do ângulo menos B. Seno de menos B está no quarto quadrante, portanto, a projeção no eixo das ordenadas é negativo. Multiplicando sinais, mais vezes menos vai ser menos. Então, aqui é o sinal de menos. Então, vai ficar de menos B, vai passar a ser B. Então, temos seno de B que multiplica cosseno de A. Então, determinamos as fórmulas para seno e cosseno da soma dos arcos. Então, temos seno da soma, cosseno da diferença e seno da diferença. Vamos resolver o exercício inicial, que era seno de 30 graus mais 60 graus, aplicando a fórmula do seno da soma. Então, temos o exemplo inicial, que era seno de 30 graus mais 60 graus. Temos o seno da soma. Vamos aplicar a fórmula do seno da soma. Reescrevendo a fórmula, temos que é seno de A mais B, que é igual ao seno de A, que multiplica cosseno de B, mais seno de B, que multiplica cosseno de A. Portanto, o A é igual a 30 graus e o B é 60 graus. Substituindo, temos seno de 30 graus mais 60 graus é igual ao seno do ângulo A, que é 30 graus, que multiplica cosseno de B, que é 60 graus, mais seno de B, que é 60 graus, que multiplica cosseno de A, que é 30 graus. Seno de 30 graus mais 60 graus é igual a seno de 90 graus. Seno de 30 graus é 1/2. Então, temos 1/2 que multiplica cosseno de 60 graus é 1/2. Então, temos 1/2 que multiplica 1/2 mais seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, temos seno de 60 graus, que é raiz quadrada de 3 dividido por 2, que multiplica cosseno de 30 graus. É raiz quadrada de 3 dividido por 2. Dividido por 2. Portanto, temos seno de 90 graus é igual a 1. A igualdade tem que prevalecer, vamos ver. 1/2 vezes 1/2, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes 2 é 4. Então, temos 1 é igual. Soma de frações com denominadores iguais. Conserva-se o denominador e soma os numeradores. 1 mais 3, 4. Portanto, temos que 1 é igual. 4 dividido por 4 é 1. Então, chegamos na igualdade, aplicando o seno da soma dos arcos. Então, espero que vocês tenham entendido e obrigado pela participação.